Fala, torcedores, beleza? Pessoal, agora há pouco no Maracanã, o Nova Iguaçu fez o que todo mundo tinha medo. Venceu o Vasco por 1-0 e está na final do Carioca contra o Flamengo. Surpresa no Maracanã. Eu mesmo achava que o Vasco se classificaria, né? Eu disse semana passada, Miguel. Time pequeno, quando tem a chance de matar, tem que matar o jogo. O Nova Iguaçu jogou bem no outro jogo, teve chance de fazer 3-0 no primeiro tempo, mas saiu com empate. Eu imaginei, uma semana depois, último jogo, nação vascaína em peso no Maracanã, 60 mil pessoas, das 60 mil pessoas, 59 mil eram vascaínos. Eu achei realmente que o Vasco fosse realmente dominar o jogo. Porém, não foi o que aconteceu. O jogo, na minha opinião, particularmente, foi muito ruim, tanto do Nova Iguaçu quanto do Vasco, né? Eu, por acaso, vi Nova Iguaçu Internacional no meio de semana, porque você acaba acompanhando as surpresas. Eu achei que o Nova Iguaçu jogou melhor contra o Internacional, que perdeu de 2-0, do que hoje contra o Vasco. Né? O Vasco não conseguiu fazer muita coisa. No seu desenrolar do seu comentário, vamos falar, né, das polêmicas de arbitragem, porque, infelizmente, tivemos de novo polêmica de arbitragem, né? Mas realmente o Vasco reclama um pênalti que eu confesso... Meio que sim, meio que não. Eu não achei, mas acho muito comum marcar aquele pênalti, inclusive no Brasil, né? Então, o Vasco, infelizmente, fora da final. Por que infelizmente, pessoal? Vamos lá, né? Vamos ser sinceros. Uma final Flamengo e Vasco era muito mais bonita do campeonato do que uma final Flamengo e Nova Iguaçu. Porém, o Nova Iguaçu não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o Vasco, e a laranja mecânica, a camisa é homenagem a eles. Só que não é da Nova Iguaçu, porque eu não tenho, é da Holanda. A laranja mecânica da Baixada faz a surpresa e vai decidir o Campeonato Carioca pela primeira vez. Com a gente hoje aqui no vídeo, Miguel, para falar um pouco sobre esse Vasco da Gama, falando do jogo e falando também do futuro, né, Miguel? Porque já estamos aqui no canal há um tempo, desde o ano passado. Eu, particularmente, não volto a repetir, não acho o time do Vasco ruim, não acho mesmo, mas ele não me dá razão para continuar a acreditar no Vasco. Mais uma vez o Vasco fora da final, e dessa vez não foi para o Fluminense, não foi para o Botafogo, né? Foi para o Nova Iguaçu. Aí o Vasco fica fora das finais e o Nova Iguaçu pela primeira vez está disputando. Vamos lá, filhão, desenvolve aí o jogo vascaíno e o que você acha que pode acontecer com o Vasco daqui para frente? Boa noite, torcedores. Boa noite, Robson. Cara, o jogo hoje muito abaixo das que todo mundo esperava. Faltou um pouco de gana ali ao Vasco, impressionar mais o Nova Iguaçu, forçar mais os erros. Eu acho que a escolha de troca do Cleiton pelo do Adson pelo Cleiton não foi uma boa escolha. E, infelizmente, para o Vasco funcionar, cara, tem que ser o 4-4-2, infelizmente. Porque senão você fica sem ter onde botar o Payet. O Payet não dá para jogar de ponta. Isolar ele ali na ponta esquerda, para ele jogar junto com o Piton, para mim é perda de talento. Ele ficar isolado ali naquele pedaço do campo, e acho que ele pode apresentar muito mais do que só bolas alçadas na área. O Payet hoje ficou aquele ponta que eu odeio, aquele cara que fica na direita ou na esquerda, não importa, né? Hoje foi na direita, e não sai dali para nada, né? Impressionante. Então, parece que é proibido ele vir para dentro. E o problema dele vir para dentro, cara, ou numa recomposição, é porque a gente está falando de um cara de 36 anos. Não é o cara que vai ter o pique para toda hora, igual o Peck tinha, ou igual o Eric Marcos tem. Só que é aquilo também. Então por que não botou, não puxou o Cleiton para uma ponta, o Adson para outra, e botou ele ali no meio de campo? Porque hoje o meio de campo do Vasco é formado por pessoas que não têm como característica principal a marcação. Tanto que hoje iniciou o jogo, eu cheguei a comentar com você no off, ele colocou o Medel de primeiro zagueiro, de primeiro volante. E é uma posição que eu não gosto do Medel jogando. Não comprometeu no primeiro tempo, porém, se continuasse ali até o final do jogo, eu tenho quase certeza que sim, que já é um cara totalmente adaptado à função de zagueiro, que inclusive é o que ele já vinha jogando na Itália, no Bolonha, antes de terminar
a sua passagem pelo clube italiano. Hoje o Verratti muito abaixo daquele sangue argentino que a gente vê em todo o jogo, de ir em cima de zagueiro, de ir em cima de goleiro, de vir buscar a bola na intermediária. Vi muito pouco a participação dele, morto. Nem ouvi falar dele hoje. Até esse menino, esse garoto que chegou, o Cleiton, no segundo tempo eu ouvi muito mais o nome dele que entrou no segundo tempo do que o do próprio Verratti durante o jogo inteiro. E assim, complementando aqui e seguindo pro restante da temporada, cara, eu acho que principalmente a gente, torcedor vascaíno, a gente não tem que entrar numa de que vai ser igual a 2023, o Vasco vai brigar para cair. Tudo bem, cara. Fizemos 3 partidas muito ruins, abaixo da média. A contra a Água Santa pela Copa do Brasil e os 2 jogos contra o Nova Iguaçu. Mas é o mesmo time, cara, que há 2 rodadas atrás no Campeonato Carioca estávamos falando de títulos, vai brigar para o brasileiro. São os mesmos jogadores. Só que, vamos lá, Galdanes chegou praticamente já tendo que chegar e atuando. Sforza praticamente chegou tendo que atuar. Cleiton chegou praticamente tendo que atuar. Então você pega essas peças, é normal o jogador chegar, ele vai ter alguns jogos bons e vai ter aquela queda normal, cara, porque ele troca de time, já joga num outro sistema, é um outro Vasco, não é o mesmo Vasco que terminou ano passado. E volta a falar, para o Bahia ter espaço no Vasco, ou volta-se a jogar no 3-5-2, onde você põe um volante para cobrir a marcação dele, ou num 4-4-2. Aí uma outra opção jogando no 4-4-2 seria jogando ele ali de falso 9, para ele fazer aquela dobradinha que ele faz com o Piton, forçando mais pelo meio, onde o Verratti recebe e escora para ele. E tirando isso, cara, realmente um jogo muito fraco do Vasco, muito fraco. Para um time que precisava de gols, cara, é só mesmo você não pressionar a saída de bola. Porque tem isso, né? A gente está falando de um clube que estava em desvantagem, porque o Nova Iguaçu ganhou, beleza. Mas se continuar 0-0, daria Nova Iguaçu do mesmo jeito, né? Verdade. Cara, não tem como fugir disso, né? Já conversamos em off, mas tivemos o lance lá, reclamação de pênalti a favor do Vasco. Eu confesso que acho que não foi, mas entendo completamente quem marcasse aquele pênalti. No Brasil, então, é marcado toda hora e o Vasco sai de campo reclamando esse pênalti e que, lógico, né, atrapalhou na classificação. Porque, mas o jogo foi 1-1. O jogo seria 1. Não é bem assim. Uma coisa, né? O Nova Iguaçu... forçaria o Nova Iguaçu a buscar o jogo também, que até então com 1-0 para o Vasco. Aí. O Nova Iguaçu faz um gol no contra-ataque de Almanac, né? Um belo gol, por sinal, né? Mas ele estava na dele. Se o Vasco faz aquele gol de pênalti, o Nova Iguaçu teria que sair para o jogo, aí o jogo é outro. Mas fala do lance em si. Eu já sei que vai falar, né? Que a gente viu o jogo junto, mas fala um pouco do que você achou do lance. Eu já falei, né? Eu achei que não foi, mas entendo se marcasse. Eu, revendo no replay da TV, achei um pênalti, porque houve um encontrão do joelho do jogador na coxa do jogador do Vasco, e o que me estranhou muito, cara, é que em momento nenhum houve uma chamada do VAR. Você vê situações mais ridículas, como foi a do próprio pênalti do Nova Iguaçu, que você claramente vê que o jogador, ele sobe, o Lucas Piton, quando ele sobe com a mão colada ao corpo, fazendo um movimento de virar de costas, mas com a mão aqui colada, foi chamado ao VAR, e um lance que o juiz, na minha concepção, não estava tão bem posicionado, o VAR nem chamou, cara. Mas não deve ter chamado porque deve concordar com o VAR. O VAR, sim. O VAR não é para ser chamado toda hora. O VAR é para ser chamado quando os caras do VAR acharem que o lance deve ser revisto. Então, teoricamente, né, a gente analisando friamente, teoricamente falando, eu acho que eles acharam que o lance também não era pênalti e seguiu a vida. Mas, assim,
Realmente, né? Como o VAR no Brasil toda hora toda hora tem visão, realmente fica estranho. Na minha opinião, até trabalhou certo o VAR, mas no VAR brasileiro realmente fica estranho, porque em outras situações toda hora chama, toda hora conserta. Independente do pênalti, cara, a gente tem que botar na cabeça, diga a gente, torcida vascaína, cara, que não é o fim do mundo, cara. Não é o fim do mundo. É o mesmo time que você, nosso telespectador que está assistindo esse pós-jogo, que é vascaíno, há papo de 2 jogos atrás estava, pô, Vasco campeão, Vasco campeão. O elenco do Vasco é um elenco bom. Tá faltando agora encontrar um esquema onde você possa ter o Payet no campo. A não ser que a torcida se conforme e a gente não ter o Payet como titular. Vamos jogar como jogamos ano passado. Payet de reserva, entrando no segundo tempo, e onde você possa ter um meio de campo com jogadores de marcação. Aí você começa a jogar com 2 volantes, você pode jogar com o Forza e com o Zé Gabriel, que dos que temos ali são os que têm a melhor vocação para marcação, e jogar com 2 meias, que aí você pode jogar o Galdante por uma ponta, e pela outra você joga o Payet com Forza cobrindo ele, cara. E provavelmente, falei até em off, aqui com o Robson, hoje no meu Vasco, talvez o Verratti começasse como reserva, cara. Eu daria uma oportunidade ao Cleiton. Porque a gente tem uma dificuldade no meio de campo. Então a gente precisa de alguém que venha ali no meio de campo, que não fique só esperando na área. Não estou falando mal do Verratti, é um excelente jogador, pô, é matador, é artilheiro, mas infelizmente, cara, até em jogadas assim, de bolas enfiadas, cara, o zagueiro chega nele muito rápido, muito rápido. Ele é um jogador lento, pela idade, pelo porte físico, pelas características. Só que é aquilo, cara. Hoje o Vasco, do jeito que está, não pode se dar ao luxo de ter um homem parado na área como ponto de referência e não pode se dar ao luxo de ter um jogador da qualidade do Payet enterrado na linha de fundo para viver de cruzamentos para a área. Com certeza. O Payet está jogando bem melhor de frente para o gol, chutando, chegando junto. É esse Cleiton, né, que estreou no outro jogo. Até falei isso, pô, eu não teria colocado ele, teria começado com o Adson, né? Porque o Adson, para mim, já vinha jogando, coisa e tal. Só que hoje ele começou com o Adson. O Adson até não foi mal, quer dizer, não foi mal. O time do Vasco por todo foi mal. Mas o Adson em si estava até ali tentando o futebolzinho dele. Para mim, o problema hoje foi o Verratti, que não conseguia dar sequência nenhuma em nada. Mas, assim, o que eu reclamei na semana passada, na minha opinião, acabou sendo ruim para o Vasco hoje. Porque eu acho que o Cleiton, o pouco que entrou também, pegou na bola mais, correu mais, tentou. E o Praxedes, né, cara? O Praxedes, porra, vou falar isso eternamente. Acho um baita jogador. O Praxedes do Bragantino, na minha opinião, era um baita jogador. Mas o Praxedes do Vasco, meu Deus do céu, não casou. Ó, Gigante da Colina e Praxedes não casaram. O Praxedes tem que sair dali para ver se recupera o futebol dele. O Vasco também se libertando dele e abre espaço para um outro jogador. Como ele jogou mal hoje, ó, que eu sou fã dele, gosto muito dele, mas como jogou mal hoje o Praxedes. Cara, aquilo que eu te falei, assim que iniciou o jogo, para mim o Praxedes jogou muito bem até o juiz apitar. A partir do momento que o juiz apitou e começou a partida, o Praxedes já não estava jogando bem. Perfilou muito bem, tirou foto muito bem, se posicionou no campo muito bem, mas quando a bola chegou, teve um contra-ataque que ele simplesmente, por ir na bola, ele ajeita a bola para o jogador do Nova Iguaçu. Uma bola talvez que não chegasse para o jogador do Nova Iguaçu. Ele falou, não, calma aí, você vai ter sua oportunidade de sair no contra-ataque. Toma aqui, ó, eu ajeito para você. Então, não está correspondendo ao valor nele pago. E para fazer essa função dele, cara, talvez eu traria o JP da base, que joga ali mais ou menos pela mesma faixa de campo. E, sinceramente, chegava no final do ano, ó, Bragantino, muito obrigado por você ter renovado. O Vasco também sentiu a falta do Matheus Cocão, né? Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, né?
Sim, seria Também, titular no lugar do Praxedes, sem sombras de dúvida. também o Praxedes jogou mais por causa da expulsão dele no outro jogo, né? Então, quer dizer, pouco provável que ele estivesse em campo se ele não tivesse sido expulso no outro jogo. É porque, infelizmente, cara, infelizmente ou felizmente, isso em todo time, no Vasco tem, no Flamengo tem, no Fluminense tem, você tem aqueles que são chamados os homens de confiança do treinador. E o Praxedes foi um pedido do Ramon Dias. O Ramon Dias, no jogo do Vasco e Bragantino, se eu não me engano, acho que no primeiro turno, que ele foi lá, ou num jogo de Botafogo e Bragantino, ele conversou pessoalmente com o Praxedes. Foi ele que quis trazer o Praxedes para o Vasco, foi um pedido dele. Então é aquele homem de confiança dele, tanto que pediu para o Vasco pagar para mantê-lo por mais um ano de empréstimo, só que aquilo não está rendendo. Não está rendendo. Hoje, talvez, acaba queimando, porque saiu de novo, vaiado pela torcida, e o clima já não vai ficando bom, porque ele já não vem apresentando futebol bom. A torcida vascaína não suporta mais. Não suporta. Aí a torcida já não suporta mais. Então, eu vi muito o Ramon tentando dar um apoio a ele no último jogo, a última rodada da fase de grupos de classificatório do Campeonato Carioca, quando o Ramon Dias já coloca o Praxedes já praticamente com o jogo morto. Para ver se sem o desespero de ter que ter um placar a favor, de ter que jogar bem, ele conseguia se conciliar com a torcida, não conseguiu, já teve as oportunidades dele, então eu acho que assim, para ser do jeito que ele está jogando, cara, a gente tem uma opção mais barata da base, que são os garotos da base que vem jogando bem, e é aquilo, cara. Provavelmente agora o Cocão voltando, né, o Matheus Carvalho, podendo voltar a jogar, né, porque nesse jogo ele não pôde jogar, mas já no próximo eu já acho que o Praxedes já não entra já nem no banco, porque no banco deve ficar Zé Gabriel e Esforço, e de titular ele deve ir com o Matheus Carvalho, que vem jogando bem. Dentro do possível, ele vem jogando bem. Para mim, é aquele jogador tem uma boa marcação e tem um bom passe. Porque o Galdanes ele tem um bom passe. Hoje ele foi muito apagado, teve a oportunidade de fazer 2 gols e nas 2 finalizações ele perdeu. Porém, volto ao ponto que eu falei um pouco antes. Né? É um jogador que já chegou com a obrigação de ser titular e vinha jogando muito bem. Então, assim, a gente tem que ser realista, né? Talvez ele esteja sentindo agora um pouco da adaptação ao futebol brasileiro. Para mim, Praxedes hoje não tem mais espaço no Vasco. É isso aí, pessoal. Falamos aqui rapidamente do pós-jogo do Vasco, que foi eliminado pelo Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu vai disputar, vai fazer a final do Carioca contra o Flamengo. Só para encerrar aqui o vídeo e trazer alguns números do jogo que eu peguei aqui. Lógico que o Vasco teve mais posse de bola, né? Isso é meio óbvio, 62%. Mas em relação à finalização, que eu acho muito importante no jogo, o Nova Iguaçu até finalizou mais que o Vasco, 13-11. Porém, no alvo, o Vasco venceu por 5-3. Também não podemos deixar de destacar também que o time do Nova Iguaçu, cara, o goleiro hoje também salvou. Teve 2 ali que ele salvou, e inclusive o contra-ataque de Almanac parte de um lançamento dele. Uma cabeçada toda torta do Verrete, a bola sobra para ele, ele já liga. Tenho minhas dúvidas se a bola saiu na linha lateral ou não, mas porém também como não teve correção nenhuma e chamação, o VAR não chamou nem nada, mas boa. Se semana passada o Léo Jardim salvou o Vasco de uma goleada, hoje pode-se dizer, cara, que o goleiro do Nova Iguaçu também garantiu a classificação do Nova Iguaçu para essa final aí histórica, né? Primeira da história do Nova Iguaçu. Primeira da história. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Parabéns ao Nova Iguaçu, finalista do Carioca 2024. Pessoal, quem chegou até aqui no vídeo, curta, por favor, se gostar, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, né? Estamos indo pouco a pouco aí, dia a dia, somando mais aqui no canal. Já estamos com mais de 400 inscritos e indo pouquinho a pouquinho ao tão sonhado 1000 seguidores. Muito obrigado a todos. Obrigado, Miguel, por participar mais uma vez do vídeo. Amanhã
Se Deus quiser, não sei a hora que eu vou ter que sair do trabalho voado, mas venho aqui fazer uma live na hora do sorteio da Libertadores. Geralmente a nossa live de segunda-feira é às 9 horas, porém amanhã vou tentar entrar o mais cedo possível, porque vai estar rolando o sorteio da Sul-Americana, né? Também da Sul-Americana, mas para a gente aqui o principal é a Libertadores. Palmeiras, Galo, Grêmio, Botafogo, Flamengo e São Paulo são os clubes brasileiros nesse sorteio. E vamos ver como vai ficar o chaveamento disso tudo. Muito obrigado, galera. Curta aí o vídeo, compartilhe com os amigos e até a próxima. Parabéns, Nova Iguaçu, e o Vasco pelo caminho. Final, Flamengo e Nova Iguaçu. E acredite se quiser, nessa bizarrice do nosso calendário, futebol agora só daqui a 2 semanas, porque futebol vai parar de vez na data FIFA, ou seja, não tem jogo na data FIFA, mas na Copa América tem brasileiro. Na Copa América tem brasileiro para atrapalhar todo mundo que tem bons times. Mas esse é o nosso querido calendário do futebol brasileiro, essa bizarrice que CBF e CIA fazem. Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Valeu, galera.